das suas manhãs de sábado. Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia. Te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Mulher. É isso aí, minha gente. A gente não chega atrasada não, viu? A gente gera expectativa. Opa. O pior é que eu tava cantando aqui, uma nova mulher. Pronto, acabei com a sua história. Rapaz. Bom dia, meu povo. Chegamos. Bom dia! Aí, gente, aí o pessoal de casa já descobre que na equipe já tem uma cantora, né? É verdade. Bom, gente, é com muita satisfação que a gente começa o Oxe Mulher, a primeira programação de 2023. E daí a gente já estava morrendo de saudade, porque esse cantinho é especial, As né? férias esse ano foi valendo, viu? Ao passo que a gente quer um pouquinho de descanso, mas o coraçãozinho diz assim, eita, a gente deveria hoje estar no Oxe Mulher. E cá estamos. E cá estamos, né? Depois com de... belo feliz 2023, né, Márcia? Gente, o mais feliz, a minha voz aqui. Olha aí, Tá de parabéns aqui o microfone e tal. Tá altinho. É. E daí a gente vai trabalhar mais uma vez, né, os temas que a gente gosta de estar reforçando em cuidar da atenção de vocês aí que nos escutam pelas ondas dos rádios e também pela nossa live. Um tema super interessante que é a campanha Janeiro Branco, onde a gente vai ter uma profissional aqui bem gabaritada, porque o nosso Oxe Mulher, o time que compõe esse Oxe Mulher só traz gente de qualificação profissional. Vixe Maria. Antes que a gente fale dela, Nádia, a gente pede a vocês que estão acompanhando a gente aqui pelas lives, tanto do Facebook quanto do Instagram, que participem, deixem seus comentários, tanto pelas lives quanto agora a gente também tem o Zap do Oxi. Manda abraço aí, Nádia. Menino. 8772-1065. Só lembrando, viu, gente, que é só mensagem de texto. Não mande áudio, não ligue, que não vai dar certo. A gente não vai conseguir atender aqui ao vivo, tá joia? Então... E pelos telefones, Solange Lima? Infelizmente, a gente ainda está mudo de fixo. Então não adianta ligar pro telefone da rádio no 3521 3006 ou 3002, que neles especificamente a gente não vai conseguir atender. Então, na verdade, ao vivo, voz falada, a gente não consegue falar com vocês hoje por via nenhuma. Sempre escrito, ou nas lives, ou no nosso Zap Zap, né? Manda um bom dia, diz aonde você mora, onde você está nos acompanhando, está ouvindo, né? E se está gostando da participação. Isso é bom. Exatamente. Isso, então daí a gente já vai apresentar a nossa querida Daniele Ribeiro, psicóloga, e a gente vai deixar que ela se apresente para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dela. E daí a gente começa entrando num tema maravilhoso em cuidado, atenção à saúde mental. Olá, gente, bom dia. Bom dia, bem-vinda. Gostaria de agradecer. É sempre um prazer a gente bater um papo sobre saúde mental, porque a gente desmistifica muita coisa por aí, né? Mas deixa eu me apresentar. Como já foi falado, eu sou a Daniela Ribeiro, sou psicóloga clínica, atuo aqui na cidade do Cabo, sou especialista num nome bem estranho. Tem muita gente que não entende muito bem. Numa abordagem chamada Gestalt Terapia. Mas eu gosto de simplificar dizendo que a minha especialidade é na psicologia criativa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de como a gente pode usar a nossa criatividade, porque todos nós somos seres criativos, para equilibrar a nossa vida no nosso dia a dia. Até porque o tema do Janeiro Branco esse ano é justamente equilíbrio, né, Dani? A gente vê aí, quem puder dar uma pesquisada para se inteirar mais, além do que vai ser dito aqui no Oxe Mulher, é o tema do ano. Cada campanha, na verdade, anualmente vai trazendo aí um tema diferente. E esse ano é equilíbrio. E eu acho que falar de equilíbrio nos dias de hoje, em que a gente está vivendo, inclusive, um período pós-pandêmico, podemos dizer, com a pandemia que ainda não acabou, né? A gente ainda se assusta um pouco com isso. Vocês estão vendo a gente, eu acho que pelo segundo programa, né? Sem máscara. Isso. Foi o último e é o primeiro do ano agora. Então o sorrisinho da gente hoje está à mostra, graças a muito esforço, a dedicação de muita gente que correu atrás, se vacinou, se cuidou, usou máscara, né? Cuidou de toda aquela gama de fatores que era necessário para a gente sair daquele momento pior que a gente viveu. E justamente nesse momento o Janeiro Branco traz pra gente essa palavrinha que eu acho que Dani melhor do que a gente,
né, para falar dela e da importância dela nesse dia a dia, para a gente manter a mente saudável. Eu acho que por isso que a sacada do Janeiro Branco esse ano foi equilíbrio. Isso. A gente vem notando que a vida, né, a gente vive um eterno corre-corre. Quem disser que não está correndo... O programa hoje foi bem amostra disso, né? Ela viu como a gente corre. E aí, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, a mulher, geralmente, ela exerce aí multitarefas. Exato. A gente não consegue largar do serviço, literalmente, né? A gente larga do emprego, mas não larga do serviço. E aí continua o segunda ou terceira jornada em casa. Exatamente. Exatamente. E assim, estamos aí na metade do mês de janeiro e eu já venho falando bastante, recebendo bastante convite para a gente conversar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, e me chamou a atenção que, antes de conversar, eu sempre perguntava, gente, quem aqui conhece a campanha? E aí era 5% das pessoas que estavam ouvindo, 10%, então a gente entende que a campanha está muito no começo, não está no comecinho, porque estamos no 10º, se eu não me engano, é a 10ª edição da campanha, mas ainda assim, muita gente não conhece. Né? Diferente do Setembro Amarelo, que ganhou aí já uma repercussão. Que bom por isso. Gigantesca, o Janeiro Branco ainda está engatinhando. Então, assim, é muito importante a gente falar para que mais e mais pessoas saibam. Mas sobre a questão do equilíbrio, veio esse tema e eu achei maravilhoso, porque ele chama a gente a uma reflexão. Para onde a sua balança está pesando? Né? Porque geralmente a gente está olhando para uma coisa, olhando para outra, mas não está se olhando e se cuidando de uma forma integral. Né? E eu digo que nós somos seres de multifaces. Temos várias áreas das nossas vidas e a gente precisa olhar minimamente. Eu sei que nada vai estar 100%, assim, nada não, né? Tudo não vai estar 100%, mas ele tem que estar sendo pelo menos olhado, cuidado. E aí, assim, né? Como é que tá a vida de vocês aí que tá nos ouvindo? Como é que tá a saúde emocional de vocês? Como é que tá aí a saúde mental de vocês? Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de qualidade de vida. A gente tava falando, Paulinha tava falando, né, que a gente saiu não, estamos ainda numa pandemia. Tivemos aí muitos problemas de saúde mental, né? Muita gente presa em casa e tal. O E no final, pesou muito, exatamente, principalmente para os idosos. Idosos e crianças sofreram bastante. Exatamente. Final de 2023, outubro, tivemos eleições, né? Ânimos acirrados, né? Tivemos Copa do Mundo, ainda está, né? Acirrados. Tem gente brigando aí por qualquer coisa, qualquer motivo aí é motivo de briga também. Eu acho que isso mexe. É justamente a falta de equilíbrio. Isso. Né? E também tivemos a Copa. Ui. A gente brasileira tá desequilíbrio total. Então, Dani, como é que fica e o pessoal, né, nesse meio todo, nesse redemoinho todo de sentimentos? O que acontece? A gente acaba vivendo um momento de muitos extremos, né? O tal do 8 a 80 e ninguém quer procurar aí o 40, o 45, ninguém quer, né? Sempre de um lado e de outro. Mas aí, quando a gente fala de equilíbrio, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, e aí fala desse nosso relacionamento com as outras pessoas, é como é que está o nosso autoconhecimento. Muita gente fala, né? Eu sempre pergunto, e aí, você se conhece? Ah, não, me conheço. Super me conheço, ok. Me diz aí a gente brinca, né? Me diz aí um ponto forte teu, me diz aí um ponto que você precisa melhorar, e a pessoa faz. Então, agora eu não consigo pensar em nada. Falasse um ponto interessante, eu estou fazendo um processo seletivo lá na empresa para contratar algumas pessoas para obra, né? São pessoas de serviço braçal. E aí, eu coloquei dentro das minhas expectativas falar justamente sobre isso, Dani. Uhum. Me diga 3 pontos positivos seus. Aí os pontos positivos... Negativo ninguém tem, né? Eu sou alegre, eu gosto de fazer amizade. Ótimo, que coisa boa, trabalho em equipe e tal. E os pontos negativos? Eu acho que eu não tenho, não. Gente, sabe um clássico? Poxa. Eu sou psicóloga organizacional também, então também faço esse trabalho de recrutamento e seleção nas empresas. E aí, Conta aí o que é mais falado, né? aí eu digo assim, ó, eu não gosto de perguntar a ideia do defeito, né? Porque coloca a gente como máquina, enfim. Aí eu digo assim, ó, pensando que nós somos seres humanos, estamos em constante desenvolvimento, o que você acha na sua vida que ainda precisa desenvolver um pouquinho mais, melhorar? E aí, antigamente, a gente escutava muito, ó, eu sou perfeccionista. Vê que coisa linda. Escutei várias Não vezes é? essa, viu? É um defeito quase que uma qualidade, né? Sou Esse perfeccionista, seria nossa. perfeito.
E aí, assim, como hoje em dia as pessoas dizem, olha, o perfeccionismo não cola mais, aí ele sai com o clássico. Eu sou muito ansioso. Porque quem é que não é ansioso? Se a ansiedade faz parte da vida de todo mundo, lógico que quando ela vem em níveis aí gritantes, a gente precisa olhar, mas assim, ansioso somos todos. E aí ele joga o ansioso, porque o ansioso você fica assim, não é nem defeito, né? Faz parte da vida. Enfim. Mas isso aí mostra que a maioria das pessoas não se conhece. Então, gente, Exatamente. também já fica uma dica aqui dada por Daniele numa entrevista como se portar, né? Porque o Oxe Mulher também é um misto de um tudo e quem escuta o Oxe Mulher sai na frente, viu? Nádia, deixa eu mandar um cheirinho aqui logo aqui pra Wanda de França, pra pedir pra repetir aí o número do zap do Oxe, viu? Repetindo, então, presta atenção, anota Anota, aí. já salva no celular. Minha gente, vocês não estão salvando, não. Desde o ano passado que a gente tá dizendo, salva o número. Vamos lá, 8772 1065. Repetindo, 8772 1065. Estamos Anotasse, aguardando. Wanda. Pronto, é isso daí. Cheiro, banda! E aí, continuando aqui, mas é realmente isso, Nádia. A gente, durante a nossa conversa, a gente vai permeando assuntos realmente que são totalmente ligados à bandeira que a gente está carregando, que hoje é o Janeiro Branco, como a gente vai também daí dando umas pinceladas em temas importantes, como são seleções de emprego, que inclusive, né, a gente vem aí entrando numa nova fase da economia, onde as pessoas estão tentando se colocar no mercado. Isso. E isso também tem trazido muito desequilíbrio emocional para muita gente. Bastante, né? Só o fato de você saber que o Brasil atingiu um nível de, digamos assim, de fome, de miséria, o fato da miserabilidade ter aumentado muito nesse período. Então, gera-se uma nova expectativa, um novo governo, ideias, o que fazer, metas a cumprir. Então, você já fica um muita turbilhão de informação. informação. E daí a gente fica, e agora? Qual o primeiro passo? Então, primeiramente, manter minimamente esse equilíbrio aí mental, porque a gente sabe que as dificuldades são muitas, mas a gente precisa buscar um equilíbrio, né, de uma forma saudável. E às vezes, como a própria psicóloga falou, quando está um pouco exacerbada, a gente procura exatamente uma profissional da área, que é no caso da psicologia, e muitas vezes associada a outros profissionais. E daí esse tema que a gente tem trazido aqui agora é um momento de conscientização, porque diferentemente do Setembro Amarelo, ainda é uma campanha um pouco reduzida, mas que precisa ser amplificada, porque é importante a gente tratar desse assunto, porque a gente conhece o tanto de pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento, e nada mais justo do que a gente levantar essa bandeira em apoio e dizer que contamos, né? E estamos sempre pensando em você, como foi falado inclusive pela nossa redatora, né, oficial, que a gente se importa com você, independente de onde você esteja, se não pode estar aqui pertinho da gente, mas a gente chega pertinho de você, né, através das lives do rádio. Solange está aqui o tempo todo, você quer ter companhia, quer animar seu dia, Solange Lima. Amanhã, tirando onda, viu? Primeiro de fevereiro eu tô de volta. Isso, ela tá de recesso, menina. Aí recebendo muitas mensagens, viu, gente? Dizendo que o pessoal tá com saudade. Aí mistura o recesso do hoje com o recesso do show da manhã, aí o povo tá doido. Exato. Desequilibrou, né? Desequilibrou o sistema. Isso aí é realmente uma forma de desequilíbrio. E aí eu acho que é importante a gente trazer também, Dani, você com profissionalismo pode esclarecer melhor do que eu, qual é a diferença do Setembro Amarelo para o Janeiro Branco, né? Porque são dois temas que cuidam da mente. Mas na minha concepção é como se o Setembro Amarelo já fosse uma coisa muito gritante. É quando você já ultrapassou todos os limites. Isso é praticamente um sinal de alerta, Paula. Isso. E o Janeiro Branco, ao que me parece, é uma coisa mais preventiva. Né? Não é tanto combate como é o Setembro Amarelo. Exatamente. Eu escutei, algumas pessoas me questionaram realmente a respeito disso. Então, no Setembro Amarelo, a gente trabalha, na verdade, de uma forma preventiva também. Mas a gente foca muito mais na questão do suicídio. Né? E aí a gente trabalha muito mais questões a respeito da depressão, que vem crescendo aí de uma forma muito gritante, né? Somos o país que ocupa a segunda posição do país mais depressivo do mundo. E isso é muito assustador.
E aí, assim, a gente trabalha muito mais voltado para isso, né? A questão da valorização da vida, cuidados da saúde mental, para que você não chegue nesse extremo. Já o Janeiro Branco, ele fala de saúde mental também, mas aí ele amplia isso para te falar do teu dia a dia, da tua qualidade de vida, né? Como o marco é janeiro, o que é que a gente faz geralmente em janeiro, de dezembro para janeiro? É o mês que eu brinco, que é o mês da listinha, sabe? Tá ali estourando os fogos, você com aquela tacinha na mão e dizendo assim, não, esse ano eu vou ser fitness. Vou pra academia, vou pro crossfit, vou fazer caminhada. Parece a minha fala, não sei. Não sei, né? Esse ano eu vou estudar mais, né? Vou me dedicar. Esse ano eu quero mudar de emprego, esse ano eu quero reformar minha casa, esse ano eu quero trocar de carro, enfim. A gente começa a elaborar metas. E aí por isso que a campanha começa em janeiro como aquela ideia de marco, porque nós somos seres de marco. Ninguém aqui, né, ou pelo menos quase ninguém, começa uma dieta na quarta-feira. É estranho. A gente costuma dizer assim, deixa pra segunda. Deixa pra segunda. Segunda Primeiro começa. dia, né? Aí no domingo a Paulo pé. Quando as aulas iam voltar, e aí, eita, o primeiro dia de aula numa sexta. Ah, minha gente, na sexta, deixa pra segunda. Então, assim, somos seres de marcos. A gente gosta daquela ideia do começo, né? Do dia 1. E aí o mês de janeiro, por ser o primeiro mês do ano, ele vem com esse marco da campanha, para que a gente comece a pensar como é que vai ser o meu ano. E aí, por que branco, né? Exato. E só para complementar, a questão da gente manter a cultura da saúde mental, primeiramente, né? Porque a gente não mantém essa cultura. Então, esse movimento visa aí, né? Dentre os grupos, um movimento mesmo social para cuidar. E a gente botar isso como prioridade, ter isso como uma cultura de cuidado mesmo. Né? Porque Exato. eu acho que tem muita gente social no mundo. Né? Aqui no nosso Instagram, por exemplo, tem um monte de gente social que cuida de muita gente, que às vezes esquece de cuidar de si. Né? E é um lapso, eu acho que a gente se habituou, na verdade, a isso. Sim. A se preocupar com todo o universo e de ir deixando a gente pra trás. Ah, de mim amanhã eu cuido. Tô bem, amanhã eu cuido. E sua fala, Paulinha, é justamente isso, que nós mulheres voltadas para a fala feminina, né, nesse momento, é que a gente pensa nisso. Cuida de todo mundo e às vezes você está Cuida precisando da mãe, cuida de do pai, todo cuida o dos cuidado. filhos, cuida da casa, cuida do emprego, cuida de tudo, menos de si. É Exatamente. complicado. Mas é porque a mulher se agarrou no estereótipo da mulher guerreira. Isso. É porque Né? nós somos, né? Mas a gente, a Mas partir de romantizou de uma 2023, forma vamos embora parar com ficou esse meio pensamento, né? doentio, né? E aí, na verdade, tanto que nos números, né, de cuidado com a mente, a gente, na verdade, somos as mais sofridas. A mulher é a que mais procura ajuda, porém ela também é a que mais adoece. E essa questão da saúde mental, gente, é tão séria que às vezes a gente é acometido de algumas doenças seriamente por conta dessa falta de cuidado. A gente somatiza muitas coisas e daí desenvolve um problema e a gente não sabe de onde se originou. E às vezes a gente até tem esse problema, mas nosso bem-estar está tão elevado que parece que a doença é de, opa, esse corpo não me pertence, eu vou para outro lugar, porque nesse corpo não dá certo. Tô tentando e não vai. Exatamente. Então vamos aí se cuidar, porque isso é muito importante. As questões emocionais, elas acabam por pesar, porque assim, são coisas no começo invisíveis. A gente olha pro que grita, né? Aqui a gente olha pro que dói. Tá ali uma ferida aberta, você, opa, eu tenho que tratar aqui. Mas aquilo que tá dentro, que ninguém tá vendo e só você está sentindo, a gente faz assim, deixa pra amanhã. Depois eu olho, tenho tanta coisa pra resolver hoje. Deixa eu cuidar aqui. E aí aquilo ali dá uma silenciada, você faz, tô melhor, passou, né? Varreu a sujeirinha para debaixo do tapete e vamos seguir a vida. Passa 2, 3 dias, ou às vezes mais, ela volta. Só que ela já volta falando um pouquinho mais alto. Aí você, eita, não, vou procurar ajuda agora. Aí ela cala de novo porque você se ocupou. E aí quando ela grita bem alto no seu rosto, assim você faz, caramba, e agora? Aí você corre desesperadamente. Porque nós temos culturas de procurar o serviço de saúde para várias coisas, né? Ao longo da nossa vida a gente vai no dermatologista, cardiologista, gastro e por aí vai. Mas no psicólogo, do psiquiatra, são coisas que a gente geralmente tem o estereótipo de, eu não preciso disso. É coisa de doido. Saúde mental é coisa de doido. E aí assim, para onde vai tudo aquilo que você não está falando?
Eu costumo dizer, quando a gente come algo que nos faz mal, fica o quê? Doendo ali dentro, fica roendo, e a gente só melhora quando aquilo sai do nosso corpo. E a nossa fala? O sentimento guardado, que fica doendo, vai sair como? Como, Às como que a vezes gente vai pelos melhorar? poros, né? Às vezes, pelos olhos. a queda de cabelo desesperada, a pele que começa a encher de manchas, psoríases, doenças dermatológicas, aquela gastrite nervosa, totalmente emocional, e aí... Vem gatilhos para fibromialgia, inclusive. A gente está chegando aí no Fevereiro Roxo, né, Solange Lima? Isso. Que é o mês da gente falar sobre fibromialgia. E fibromialgia é uma das coisas que tem um fundo emocional muito grande. Sim, Né? sim. Então, tanto o gatilho para dor, quanto a própria dor é um gatilho para o fundo emocional. Porque não é fácil conviver com ela. Não. E aí, assim, eu costumo dizer que quando a gente está doente fisicamente, você está doente apenas fisicamente. Mas quando você adoece emocionalmente, você adoece fisicamente logo em seguida. Né? Porque o nosso emocional, ele comanda a nossa vida. Né? Ele comanda ali o nosso corpo. E geralmente a gente não quer olhar para isso. Por quê? Né? Que preconceito é esse? A gente precisa... Que bom que já foi quebrado, né? A pandemia veio aí, gritou que todos nós precisamos de ajuda. E aí desmistificou muita coisa. O serviço de saúde ampliou os atendimentos, as pessoas começaram a olhar para isso como algo necessário, como todo mundo precisa, mas ainda assim a gente sabe que tem um certo preconceito de procurar ajuda. Quando se trata do mental, a gente não dá aquela prioridade, e aí a gente faz o quê? Desequilibra. Isso, e para que a gente consiga se conectar, porque a gente precisa estar conectado consigo mesmo, saber que a gente tem uma dificuldade, mas que a gente tem essa rede de apoio, né? Tem família, tem um profissional ali. E hoje essa questão da ansiedade, né? Tem todo um processo de ansiedade e que às vezes chega a níveis gritantes, mas que é preciso a gente ter, de fato, essa consciência de que você é importante. Então você tem a oportunidade de conseguir aí, junto aos profissionais, conseguir esse equilíbrio aí que tanto o Janeiro Branco cuida, né? Isso. Busca. É como a psicóloga mesmo falou, a ideia do Janeiro Branco é fazer toda essa questão inicialmente e cuidar de tudo. Isso até as empresas, né, têm esse dever inicial na empresa de estar falando de palestra, organizando palestra, abordando um tema, para minimizar essas questões e alguém dizer, poxa, eu posso falar, um né? clima, inclusive, equilibrado dentro da empresa, dos Isso. colaboradores, né? As empresas hoje, que bom, né? Elas trabalham muito a questão da psicoeducação, Isso. que é alertar o funcionário, porque assim, o capital mais importante de qualquer empresa é o capital humano. É o capital humano que faz a empresa girar, que traz a lucratividade, que é o diferencial competitivo no mercado. Eu dou aula em cursos administrativos, e aí eu sempre digo para os alunos, são pessoas que vão cuidar de pessoas. E como é que vocês estão cuidando dessas pessoas? E que bom, né, que esse ano eu vi bastante empresas mobilizando, fazendo campanhas, alertando. E é interessante a adesão do funcionário. Essa semana eu tive numa empresa, e aí a pessoa responsável pelo RH disse para mim, Dani, eu nunca vi essa sala tão lotada. Eu fiquei impressionada. Como o tema interessou, eles estavam ali assim, e aí eu falando, né, tudo que eu disse, estava todo mundo com a síndrome da lagartixa. Porque tudo que eu falava, né, aquela balançada de cabeça, é isso, é isso, é isso. Gostei do síndrome do lagartixa. Como é que tá aí? Como é que tá aí a tua vida, a tua saúde mental? Ixi, não, eu não quero nem saber. Você vai sair daqui depressiva se eu contar. E aí, assim, a gente percebe, né, eu utilizei até uma ferramenta que eu acho bacana, porque quando a gente vai para a ideia do concreto, a gente consegue visualizar melhor, né? E aí eu fui lá para a folhinha, tinha várias áreas da vida, e aí eu pedi para eles atribuírem notas. Como é que está a tua vida, por exemplo, espiritual? Porque o espiritual ele é importante na nossa vida. E aí eu não falo da religião nem religiosidade, mas a tua espiritualidade. Em quem você acredita, onde você deposita a sua fé, porque cientificamente a gente sabe que as pessoas que têm fé, elas se curam mais rápido de doença, elas são geralmente muito mais gratas, elas são pessoas muito mais agradáveis, inclusive. E aí, assim, como está a sua fé também em você? Eita, isso é uma pergunta pergunta forte, viu? Como está a sua fé em você? Porque, assim, se eu não acredito nesse produto aqui, vocês não vão acreditar. Isso.
Se nós somos seres de relações, estamos a todo momento nos relacionando. E aí, inclusive, se eu cuido de mim, eu cuido de vocês. Porque se eu cuido de mim, eu me torno uma pessoa muito melhor e muito mais agradável. E aí, é muito mais fácil conviver comigo, não é não? Com certeza. Me fez lembrar até uma música, se eu fosse cantora, eu ia aqui. Você cuida de mim, eu cuido de você. Praticamente isso. Um dia você cantora aí, junto com Paula, Solange. Fazer um grupo. Um trio. Mas tem que crescer, tem que ser grupo só, porque tem mais gente nos bastidores, né? Ah, é verdade, é verdade. Tem uma dançarina lá, a Mirina externa. Fica escondidinha ali na frente, mas enfim. Eu acho interessante, Helena, a gente trazer sempre dentro daqui do Oxe, quando a gente carrega essas bandeiras, que algumas pessoas que nos acompanham pelo rádio especificamente, são pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. Né? A gente sabe que a pandemia trouxe esse ponto positivo para a gente, né? Tanto dos atendimentos online, né? Quanto no direcionamento dessas informações. Por um momento a gente teve excessos, né? Que adoeceram muita gente, mas de alguma forma esse acesso à informação abriu a mente das pessoas para essa necessidade, né? Da gente estar atento ao cuidado da mente da gente, ao cuidado com a gente mesmo, né? Ao nosso redor, nossa vida, as nossas rotinas, como é que elas estão se dando, para a gente poder ter aí um pouco de qualidade de vida, um pouco na forma bem chata de falar, porque a gente deveria ter muita qualidade de vida. Eu acho que se a gente direcionar direitinho, equilibrar direitinho, como o Janeiro Branco traz pra gente, as coisas que acontecem na vida, a gente consegue aí realmente ter uma qualidade de vida bem bacana. E isso faz parte também do posicionamento dos nossos políticos, né? Isso. Porque eles devem inserir políticas públicas onde a população tenha essa qualidade de vida, né? Porque assim, se a gente consegue ter empregos, se a gente consegue ter saúde, se a gente consegue ter políticas de educação, boa educação, ou seja, com certeza a gente vai ter manter aí esse equilíbrio, né? Tudo a base, né? A gente São não pilares que a gente precisa realmente manter fortes. Isso. E o governo, né, em si, ele tem que entender que ele faz parte desse processo da humanidade, né? Porque a gente trata aqui de humanos, né? Então, a gente precisa desse trabalho aí que seja mais fortemente trabalhado pelas políticas públicas, porque nem todo mundo consegue ter acesso à saúde, nem todo mundo consegue ter acesso à alimentação. Isso. Então, assim, viver um equilíbrio sem ter acesso ao minimamente que é pré-estabelecido na Constituição, a gente também fica aí um pouco, de fato, mais que desequilibrado. Né? Fica totalmente à margem, né? Isso. Por isso que a gente fala, na maioria das bandeiras, em marginalização. É marginalização de conhecimento, de acesso a esse cuidado, né? E eu acho que hoje cumpre esse papel muito bem quando a gente traz profissionais como Dani para aqui, para nossa bancada, que é para alertar vocês de direitos, né? Você tem direito, todo cidadão tem direito a ter acesso, né? E aí, onde você briga para conseguir esse acesso é o que vem se misturando, se desenhando aí no decorrer desde o primeiro Oxe. Exatamente. E quando as pessoas perguntam, Paulinha, como é o Oxe, eu digo normalmente que ela é uma janela de informação. Isso. Que é justamente isso, que a gente tenta abordar temas que muitas vezes a gente não quer tratar, mas como devido ao grau de importância, e dar oportunidade, de fato, a essas pessoas que não têm acesso à informação, por exemplo, como dar entrada no processo de guarda, como buscar seu direito à pensão alimentícia, enfim, são tantos assuntos que realmente é um portal, uma janela de informação. Então aproveite, gente, bastante. Vamos. Tem comentário, eu acho que tem comentário aí pelo Facebook, aqui no Instagram, a gente aproveita para dar uma pausinha, que a gente já passou da primeira meia hora. Tá meio complicado, viu? Não tá Gente, a internet esses dias não tá fácil, não é só aqui, é em muitos lugares. Então deixa eu ver aqui no Instagram quem é que tá com a gente, se tem perguntas para Dani responder. Vamos ver quem participou desde o comecinho aqui. Pera aí, para não sair, para não perder. Maria Ed já tá acompanhando a gente aqui online. Elaine Carvalho Porto também está acompanhando. Nossa querida Moniquinha Polinário está lá de Olinda acompanhando aqui na live. Inclusive, ela mandou uma mensagem de áudio que eu não vou poder abrir agora, Eita, Moniquinha. Só mensagem escrita. Nossa querida Verônica, que sempre está com a gente aqui também na live, também entrou logo cedinho. Estou vendo primeiro quem entrou, lá embaixo tem comentários. Deixa eu ver. Esmeralda Aragão também está aqui acompanhando a gente. Vida Livre Leve. Gostei. Quem é esse perfil? Quem é? Tem uma pessoa aqui na foto que eu não estou reconhecendo não, mas vamos lá. Verônica deixa um comentáriozinho aqui, vamos ver.
Bom dia, Solange, Nádia, bom dia para todas aí, Paulinha. Desculpa aí, foi Verônica, eu errei. Me perdoe, mas eu vou mandar de novo. Eu vou mandar um bom dia, meninas poderosas. Eu estava morrendo de saudade. Foi, Olha ela que manda coisa mensagem boa. direto a Verônica, dizendo que está com saudade, que estava adoentada, mas que está se restabelecendo. E que hoje ela estaria de prontidão aqui assistindo Que hoje. coisa boa. Faz parte do remédio assistir Oxe Mulher, viu? Que ela levanta a autoestima. E Eunice Medeiros, nós está acompanhando a gente aqui também. Minha querida Gerlane, lá do Arte na Praça. Hoje tá tendo gincana no Arte na Praça, verdade já. Isso, Gerlane, ela aí. Cheirão. Ela tá dizendo aqui, oi tias, estamos aqui no Arte na Praça vendo vocês. Que coisa boa. beijo. A gente ama vocês. Deixa eu ver, tem recadinho de Dona Eunice aqui também, menino. Ajude o Instagram. Família Medeiros aí. Família Medeiros. Bom dia, meninas. Ótimo sábado para vocês. Sejam bem-vindas. Primeiro programa do ano. Elaine Carvalho deixou aqui. Daniela está palestrando no Sunset brilhamente com a Orquestra Feminina Sororizar no dia 21 de janeiro, às 16h30 e todos estão convidados. Nem contou pra gente, né? Tava aguardando essa surpresa. Pois já passaram a surpresa antes de você, quebraram. Obrigada, Elaine, pela informação. Sunset brilhantemente com a Orquestra Feminina. A Sororizar, inclusive. Isso, correto, Nádia. Não vamos deixar isso pro final, realmente, pra gente dar mais detalhes, né? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Francisco Braga, advogado, também tá acompanhando. Marilene Melo. Francisco Braga, advogado, que ficou de estar conosco, acho que foi a última programação sobre a Black Fraud. Black Friday ou Black Fraud. Mas não se preocupe não, doutor. O senhor estará aqui novamente. Não se preocupe, iremos acioná-lo, viu? Nem Direito pense do que fugiu, consumidor, viu? né? É. Muito bem. Nossa Verônica ainda disse aqui também. Bom dia, meninas e poderosas. Deus abençoe vocês. Um feliz ano novo para Paulinha, Nádia e Solange. E parabéns pela doutora. Eu me consulto sim e me ofertou muito um lado bom da vida. Eu tô com a psicóloga da Vara das Mulheres. E eu ia para outra que vinha, e aí vocês vieram, mas me botaram na Vara das Mulheres. Porque eu tô sendo muito afetada tanto pela política, quanto pelo meu outro lado, meu outro problema. Certo. Deixa eu ver quem mais aqui. Amanda Siqueira, nossa querida Amanda Massoterapia, que a gente tava falando dela aqui nos bastidores. Eu já tô pensando em 2023 para botar como meta, né? Receber uma massagem. Até a Câmara Gale tava comentando isso antes Nádia, do Natal. eu falei com ela aqui, inclusive, final do ano. Eu estou necessitada também, assim, de manter uma rotina disso. Olha o equilíbrio falando aí. O equilíbrio foi uma das coisas que eu coloquei como meta para 2023. Eu preciso ver a Amanda mais vezes. E aí, um cheirão para você, viu, meu amor? Obrigada por tudo. Inaldo Beatriz também está acompanhando a gente aqui. Bianca Estética, ela que fez sobrancelha, viu, gente? Ali próximo à linha do trem, mais ou menos. Aquela parte do comércio de trás. Onde tem uma lotérica também, como se fosse Isso, por trás da seguindo sua ali, exatamente. Entendi. Deixa eu ver quem mais aqui. Genilda Barbosa está acompanhando a gente aqui pela Genilda, live a do mulher Instagram. que faz o bolo mais gostoso do ficou planeta. famoso, viu? Ficou. Ai, não sei quando eu vou comer um bolo tão gostoso desse. Ana Karina Porto também está aqui acompanhando a gente pela live. Genilda deu bom dia, meninas. Estava com saudade. E a gente estava com saudade de vocês, minha gente. Vocês não têm ideia. Sônia Sobral também está acompanhando por aqui. Nutri, eu acho que é Isabel. Isso. Moniquinha está dizendo aqui, bom dia meninas, um lindo dia a todas, parabéns pelo programa e o excelente tema de suma importância e como sempre levantam brilhantemente a bandeira pelo bem social e humano. Oh meu Deus, Moniquinha, cheiro! Nutri Isabel falou aqui, Dani, com os olhinhos assim, ó. Deixa eu ver quem mais. Veroniquinha desse aqui ainda. Esse janeiro branco pra mim foi importante vocês dizer isso, mas eu ainda tô muito deprimida, muito pra baixo. Não tive tacinha passeando no ano novo, pois eu estava na cama. E eu precisei muito nesse pós-cirúrgico. Mônica passou por um problema de saúde aí, né? Mônica não, é Verônica. Verônica. Como você falou, Nádia. Mas a gente espera que você se recupere. Conte com Oxe Mulher aqui animando as suas manhãs de sábado. E lhe dando, na verdade, essas informações que são de suma importância sobre saúde. Para a gente poder somar no seu tratamento, né? Que você continue no seu acompanhamento terápico e no tratamento de saúde de uma forma geral. E com Oxe Mulher também tratando aqui, levando alegria nas manhãs de sábado, né, Nádia? Com certeza, Verônica.
A Amandinha disse aqui pra gente: bom dia, falar sobre a importância de reforçar o autoconhecimento e buscar essa mudança interna. De fato, aprender a olhar para dentro, para esse encontro. Vejo as práticas terapêuticas. Parabéns pelo belíssimo trabalho de Dani, nossa parceira. Nossa parceria vem dando muito certo. Sim. Amanda atende lá, né? No meu consultório. No meu consultório. E aí eu brinco, eu digo, ó, vai trabalhando aí, mas daqui a pouco tu vai estar atendendo aqui, né? Porque a Amanda também está estudando psicologia, brilhante profissional, tenho certeza que vai ganhar muito aí as pessoas quando a Amanda estiver já formadinha, atendendo, eu não vejo a hora. Ainda tô puxando ela pro meu lado, né? Que a Amanda vai vir pra Gestalt, né, Amanda? Deixa eu só dar um recadinho aqui, gente, mandar um cheirinho aqui pra Veridiana Duarte. Isso. Né? Vai ter liquidação total, viu, gente? Oi, Bazar chegando aí, Quinto viu? Bazar Sabedoria Livros, que será no dia 28 de janeiro, das 6 ao meio-dia, ali na rua Antônio Martins, 78, no centro do Cabo. Então, você que gosta de livros, né? Não perde não, gente. Vai ter liquidação total no Quinto Bazar da Sabedoria, que é no dia 28 de janeiro, das 6 às 12 horas, de 6 ao Lembrando que meio-dia. ali é o que? Rua da Lama, né? Antiga Rua da Lama, rua do Na consultório rua do do Dr. Dr. Samuel. Marcos. Isso, eu já dei Dr. Marcos. Dr. Marcos é Não. em outro canto, ali é Samuel, verdade. Exatamente. Deixa Isso eu está só- totalmente modificado, né? Não tem mais o consultório. Perdendo É um- só algumas referências, né? É. Agora é a Rua das Lojinhas. Exato. Deixa eu ver quem mais aqui tá aqui. Adreilton Guimarães, delegada Vilaneida Aguiar, nossa queridíssima, também já esteve com a gente aqui no Oxe Mulher. Nosso querido Pedro do AME, maravilhoso por estar com você no final de Não, 2022. que sensação maravilhosa, hein, Paulinha? A energia normalmente repassada ali. Gente, Não recuperei tem aqui, preço. viu, os recadinhos do Facebook. Não sei. Luzinete Moura, se for Solange Lima, ela tá aqui escondida, viu? Não tá me ouvindo. Não tá ouvindo, não. Esses são os que estão aqui no Instagram com a gente. Pronto, Tem gente hoje no nosso Face só. Facebook a gente tem a Nana, né, de Jani, que ela tá dizendo bom dia, paz e bem para todos. Mas bem, Nana. Nosso querido Pedro, daí da Rua da Saudade, bom dia a todos e todas. Deus nos abençoe ricamente, parabéns a todas. Pela volta, já estava com saudades. Nós também, viu, Pedro? A Nana também está desejando um feliz 2023 com saúde e paz para todos. E ela está nos ouvindo lá na praia. Olha que chique. Eita, Como diz a menino. música, quem é rico mora na praia, né? Estou com ansiedade e sempre feliz. Oxente, como assim, mulher? Eu acho que ela tem é ansiedade, mas ansiosa, tem que ansiedade. diagnosticada, mas ela tá sempre feliz. Não é uma pessoa de Pronto. energia incrível. Isso, então continue feliz, minha linda. Que ajuda muito, né, Dani? Na Isso, ansiedade. inclusive quem tá ao redor, né? Eu acho que essa troca de energia com quem tá junto da gente é... Isso. Carlos Paulino tá mandando um abraço para todo mundo. E Pedro tá perguntando aqui. Eu gostaria de que a convidada falasse mais da mente, da parte boa e da parte ruim. Ui. Eu acho que, na Eu acho que verdade, a deve ser pergunta os do Pedro é gatilhos, né? isso. Pra gente manter esse equilíbrio. É o bom e o ruim. Onde está o equilíbrio antes de sair? Na verdade, a parte ruim a gente não tem como E- não conviver e com Yang. ela, né? Isso só. Os problemas da vida, na verdade, estão aí todos os dias, né? Alguns mais difíceis de solucionar, que a gente precisa correr atrás de verdade para poder encontrar soluções, mas as coisas boas também estão aí do outro lado. Eu E é acho que liberar o justamente perdão é sobre uma delas, isso. né, não, Dani? Eita, Pode ajudar viu? bastante. Também. Pode falar, fica à vontade, minha linda. A gente precisa vivenciar todas as nossas emoções, né? A gente tem uma tendência a aceitar tudo que é bom e o que é ruim a gente rejeitar, né? Não se permitir sentir algumas coisas. Do tipo, eu não vou ficar triste, eu não vou chorar, né? Aquela vontade de dar aquela tapa no Pablo quando ele diz que homem não chora. Chora sim, viu? Homem, mulher, menino, todo mundo chora. Então, assim, a gente gosta de vivenciar o que é bom. É a cultura da felicidade que a sociedade prega hoje, né? Você vai lá no Instagram, tá todo mundo feliz, todo mundo bem. Mas, como você disse, todo mundo tem problema. Então, a gente precisa sentir, mesmo as emoções que não são tão agradáveis, para que elas esgotem. Quando a gente sente e deixa elas irem embora, elas não dominam o nosso comportamento. Porque sentir não é uma escolha. A gente sente. Agora, o que a gente faz com o que a gente sente, isso sim é uma escolha. Eu posso, por exemplo, ter uma raiva muito grande, porque eu vinha cheia de sacola na rua e alguém bateu em mim, minha sacola caiu no chão, minha compra rolou. Mas eu vou sentir raiva, não tem como. Né? Você vem super estressado ali. Mas aí você respira, recolhe a sacola e vai embora.
E isso é uma opção. Outra opção é eu partir pra cima da pessoa e querer brigar com ela. Exatamente. Qual a Entende? vantagem disso? O que você vai ganhar com isso? Às vezes a pessoa vinha distraída também, vinha correndo, querendo fazer um socorro. Imagina aí. Então, assim, ela não quis te machucar. Você sentiu a raiva, mas assim, eu senti, foi embora, eu entendi que aquilo ali era um acidente e a minha vida seguiu. Então, o nosso comportamento, sim, isso está dentro da nossa limitação de fazer ou não fazer. Mas o sentir, ele precisa sentir, né? Isso aí é fato. E aí, como ele falou, né, das questões boas e ruins. Acontece que, assim, existe o ideal, que geralmente é algo muito acima do que a gente pode fazer, e existe o possível. Quando eu começo a entender que eu sou um ser de possibilidades e que eu posso dar o meu melhor possível, eu vou deixar de usar a régua de outra pessoa e vou começar a usar a minha régua. Porque a gente não pode, né, só interrompendo rapidinho, a gente não pode estar sempre se comparando a alguém para ser Exatamente. igual, né? Isso. Tipo, eu não posso me espelhar em alguém e dizer assim, eu quero ser aquela pessoa, né? Exatamente. E aí assim, poxa, que massa, Nádia, você dá conta disso e disso, disso. Eu não consigo. Mas assim, dentro do que eu faço, eu dou conta disso, disso, disso. Talvez eu faça alguma coisa que Nádia não faça. Isso. E aí ela faz uma coisa que eu não faço. O nosso superpoder é ser único e exclusivo. Sabe quando sua mãe diz que você não é todo mundo? Você realmente não é todo mundo. Você é Sabedoria super de manhã. especial. Sabedoria. E lá atrás a gente acha meio ruim quando a gente escuta isso, porque a gente quer ser todo mundo. A gente quer ir, quer fazer, mas assim, você não é todo mundo. Então cada um de nós tem a sua própria régua. E aí com quem eu posso me comparar? Com Dani de ontem. Quem foi Daniela em 2022? Foi assim, assim, assim. Então para 2023, olha aí a ideia do janeiro branco. É uma tela em branco. 2023 é uma tela em branco. Então, quem eu quero ser em 2023? Aí eu posso dizer, olha, eu melhorei aqui, eita, deixei cair aqui. Então, vamos trabalhar nisso. Mas eu estou me comparando a quem eu fui ontem. E isso é super permitido, vamos dizer assim. Porque isso não vai te adoecer. Ô, Entende? Dani, tem de vez em quando eu encontro pessoas que dizem assim, tu não é mais a mesma que era. Eu digo, graças a Deus, minha gente. Eu mudo, eu gosto de mudar. E se for para melhor, melhor ainda, né? Não evoluir. Porque Exatamente. às vezes a gente tem aquela ideia, né? Não sei se vocês já passaram por isso, alguém. Ah, mas eu estou certa. Mas como assim você está certa? Em Você relação está certa a quê? para a Aí- sua realidade. É, aí a gente sempre costuma dizer que todo mundo tem sua, como eu posso dizer, acerta em algumas decisões, mas também a gente vê ali, poxa, aquela decisão que eu considerava certa, não era tão certa. A Então, assim, abertura, né? A reflexão. Isso. e inclusive dessa questão da gente passar de coisas boas e ruins, muitas vezes é necessário, né? Sim. Uma delas é que a gente também vive muito a questão do luto. A A gente perda de precisa. alguém, né? Isso. E que aí E às vezes a gente não se permite viver esse luto. Porque às Isso, vezes, acaba inclusive por adoecendo, essa né? mesma correria da vida, né, você nem para sentir esse luto. A depender, por exemplo, do grau de parentesco, se você perde um amigo, legalmente você não pode sair nem da empresa, né, para ir ao velório desse amigo. Se a empresa for uma empresa bacana, você tiver uma certa abertura, E você muitas consegue vezes esse conversar amigo aí. é mais que irmão, é mais que de que um parente E aí de você não sangue, viveu né? aquele luto, você não se teve aquele momento de despedida e você vai carregar aquilo por muito tempo normalmente. Porque foi uma coisa que você não fechou o ciclo. Né? Luto é muito essa coisa do fechar o ciclo. Sim. E ele não Precisa tem ser um- vivido. E ele não tem um tempo determinado. Porque algumas pessoas vão dizer assim, Isso. caramba, Já faz tempo todinho. 2 meses, bora, a vida continua e tal. Ok, a vida continua, mas a vida pra mim continua sem aquela pessoa. Isso. E eu preciso respeitar isso e vivenciar, inclusive, todas as etapas para que isso seja elaborado. Isso. A ideia de você não ter mais aquela pessoa que você amava tanto, ela não tá mais ali. Ô, Dani, e aquelas pessoas que conservam o luto de 10, 15 anos, que adoecem, que ficam tristes? Isso é normal? É o que a gente chama de um luto patológico. Ele já deixa de ser saudável, né? Porque assim, a saudade, ela vai ficar para sempre, né? A importância daquela pessoa, mas a sua vida realmente, em algum momento, ela precisa seguir, elaborando a ideia que, assim, é a única certeza que a gente tem, que nós vamos partir. Todo mundo tem essa certeza, a gente não sabe Isso. quando nem como. Mas assim, vamos dizer assim, é o ciclo natural da vida. Então, uma hora eu preciso aceitar que a hora daquela pessoa chegou. E aí entra muito a sua questão de como você vê a vida, como você vê a morte, como é a sua espiritualidade, como é que você trabalha isso, né? Em quem você acredita.
Isso. né? Então a gente precisa entender que realmente, porque em alguns momentos, por exemplo, quando uma criança, né, chega a falecer, pra gente é muito difícil entender, porque a gente fala logo, ela não viveu ainda. É como se fosse uma mudança da rota da natureza, né? Exatamente. E aí é extremamente chocante, é difícil. O luto, por exemplo, vivido agora no momento de Covid, foi extremamente doloroso, porque você via a pessoa relativamente bem, ela adoecia, ia para o hospital, você não via mais, no máximo uma chamada de vídeo. Isso. De uma hora para outra aquela pessoa falecia, caixão fechado. Não tinha a despedida. Não tinha despedida. Né? E assim, é cultural pra gente ter aquele momento de velar o corpo, de estar ali, de chorar a dor do seu ente que está indo. E aí, né, hoje a gente já vê o impacto disso, mas a gente vai sentir isso daqui a 5 anos mais à frente. Esses lutos mal elaborados, dessas pessoas que não tiveram o direito de se despedir dos seus entes queridos. Então, é importante. Culturalmente, de novo aquela ideia dos marcos, o luto acaba sendo um marco também de despedida, como uma formatura é um marco pra gente, como a ideia dos 15 anos é um marco, né, da saída da adolescência para a vida adulta, mais ou menos, e aí assim, somos seres de marcos, então o luto também é importante na nossa vida, a gente precisa elaborar. Aí, por que eu falei dessa questão do luto, né? Porque você tocou num ponto onde justamente eu queria entender e passar que no período de pandemia muita gente foi usurpada de poder se despedir do seu ente querido. E isso traz um trauma e essa situação aí essa pessoa vai precisar sim ser acompanhada de toda uma rede de apoio. Porque imagine você só ver a pessoa indo a um hospital e não podendo estar presente ali, não podendo fazer uma visita, né? Às vezes da mãe para o filho, a mãe quer estar lá junto, cuidando e não podia. É realmente um peso muito grande. Eu acho que é bem bacana a gente saber essa linha, né? É uma linha muito fininha, muito tênue, né? Do que a gente precisa viver e de quando começa a ser patológico. Né? A gente tem um período aí realmente de uma dor profunda, se era uma pessoa que a gente amava muito, queria muito bem, né? E aí tem dois percursos, né? Se é uma pessoa que tem uma vida já agitada, a pessoa não para sentir aquilo durante os momentos agitados da vida. Ela vai sentir lá na frente. Vai sentir lá na frente. Porque não sentir não é uma escolha. Exatamente. Mas Porque lá em uma hora Pode eles retardar, podem. mas Mais uma cedo hora... ou mais tarde ela vai sentir, às Exato. vezes vem num peso muito grande e as pessoas ao redor não vai entender. Porque vai dizer, por que agora? Será que isso é mentira, né? Porque muitas pessoas falam disso, né? Não acreditar no sentimento do outro. Isso, exatamente isso. Eu vou dar um testemunho para vocês assim. Quando eu tinha 16 anos, eu fui com a minha avó pro hospital. Ela já tinha passado 8 dias internada. A gente foi para Recife, eu fui render a minha tia. Ela morreu justamente na minha frente, né? Dali para frente, eu fiquei imaginando tudo que poderia acontecer, né? Com a minha mente, e fui me adaptando, dizendo para mim mesmo que aquilo ali era natural, que eu tinha que me adaptar àquilo ali e ser forte quando acontecesse com meu pai ou com a minha mãe. E foi o que aconteceu anos depois com a minha mãe. Todos desabaram, né? Eu chorei, eu fiz o que tinha que fazer, mas não caí naquele luto como os outros. Isso é normal, Dani? Eu sou uma pessoa normal. Eu tenho medo, inclusive, desse termo, eu né? sou normal. E aí eu vou responder com uma normal. pergunta. O que é ser normal para você? Porque de repente essa configuração de normalidade é diferente. Será que eu sou a uma gente- pessoa espiritual? É porque a gente cai naquela questão do espelhamento. Né? A gente viu outras pessoas ali naquela situação, não quer dizer o fato de você não estar na mesma sintonia que Isso. eles, que você não está sofrendo. Sim, Eu e acredito- muito. Eu acredito sim que essas pessoas, você e tantas outras, sofrem até mais. Isso, Mas isso. às vezes é de uma Lidam de forma maneira diferente. diferente, até porque Inclusive, minha mãe morreu junto de mim novamente também. Né? Eu que levei para o hospital, porque minha irmã não tinha assim uma estrutura, ela dizia, eu não vou aguentar. Aí jogou para cima de mim como se eu fosse a mais forte de tudo. Talvez fosse, naquele momento, né? Mas depois... pelo menos de forma aparente, sim. Sim, Eu acho que você é assim como eu, Solange. Você é aquela pessoa que na hora imediata você é a ação Isso, necessária. Né? Porque tem horas que a gente precisa realmente ser a ação. A gente exatamente. precisa dar uma engolida no medo
que está Do choro. sentindo. Quando é um socorro, por exemplo, de um filho da gente. Se machucou, meu- caiu. Eu só você assim não desde- dá para parar Eu só sei e não desde que socorrer. meus irmãos eram pequenos. Meu irmão caiu, quem socorreu foi eu, não foi minha mãe. Tá vendo? Ela fez Eu o acho que desespero. você já veio com isso desde a infância. A né? De vida, ser essa pessoa ação. a vida, de alguma forma, ela te colocou em situações que te fizeram ter essa resiliência Isso. de lidar com situações adversas, vamos dizer assim. Então, você acaba sendo aquela pessoa da ação. E aí, isso não quer dizer que você não sinta ou sinta menos que os outros. Exatamente. Porque aí a gente cria o estereótipo de, você não chorou, então você não sentiu a morte. Não, mas eu choro muito, né? Mas aquele estereótipo, né? Você não ficou é. de luto tantos dias sem sair de casa, então você não sentiu a morte. Você não diz que me ama, então você não me ama. Entende? O estereótipo de só funciona se agir dessa e dessa forma. Se for dito, se for mostrado. Caixinhas que a gente vai colocando, e aí quando a outra pessoa age fora daquela caixinha, a gente faz, não tá certo não. Porque na minha caixinha diz que tem que ser assim, assim e assim. A normalidade é uma caixinha. Exatamente. E na minha mente, como ela falou, né, logo no comecinho, a morte é certa. Não tem pra onde correr. Né? Não adianta eu ficar no desespero se não vai ser a única pessoa. Né? A gente tem que saber lidar com esse momento. É verdade, isso a gente precisa lidar com isso. Precisa lidar com A isso. gente precisa lidar com Até isso. porque a gente adoece. E eu não gosto nem de pensar, por isso que a gente precisa. Você saber. precisa lidar com isso. E aí é só a gente levar para outras áreas da nossa vida, né? Que na verdade a gente enfrenta vários lutos ao longo da nossa vida. A gente termina relacionamento, Isso. a gente se afasta de amizades queridas, a gente sai do colégio e é um luto, porque a gente vive no colégio dizendo assim, não vejo a hora disso acabar, porque dá O trabalho. desemprego também é um O luto. desemprego é um luto, e por aí vai. Vivemos vários lutos. Olha, a nossa querida câmera Guerra. ela tá me mostrando ali, olha. Meu amor, a gente tá dando uns descontos. Tá dando desconto porque a gente começou mais tarde, então a gente sai mais tarde. Exatamente. A gente vai sair só um Pode. tiquinho mais tarde. E além disso, né, a gente começou com tudo, né? 2023, a Isso. gente tem que falar da Isso. gente, a gente tem que nos priorizar um pouquinho, aproveitar essa psicóloga aqui, né? Para conversar um pouquinho mais com a gente sobre essa questão. E quando terminar, tiver dúvida, né? Só depois que terminar, que a live tiver salva, vocês podem colocar suas dúvidas lá. E quando ela tiver um tempinho, ela pode estar respondendo. Isso. E E no depois ela final vai. do programa a gente ainda vai deixar aqui o endereço dela certinho Isso. para atendimento, contato, né? Que aí quem precisar realmente estiver no interesse de seguir com ela profissionalmente, né, já sabe onde achar. Vai E saber só já pra já. fechar aqui meu raciocínio, eu acho mais difícil viver o luto em vida. Aquele que tá vivo e você tem que viver aquele luto. Como Isso, né, é o uma afastamento da amizade, sim, né, pessoa. a perda de um emprego. E esses são os lutos mais difíceis para mim. Eu tenho um relato, né, assim, eu escuto muito jovens, por exemplo, né, mudou de local, né, precisa mudar de escola, como Ciclo você de falou, amizade, de ciclo de amizade. Aí tem uma certa resistência em fazer novas amizades, Sim. porque é como se estivesse traindo as próprias amiguinhas anterior, uma coisa desse tipo. Deixei de ser sua best. Você também é procurada para tratar desse assunto? Sim, sim. E aí, assim, hoje o adolescente, né, o jovem, ele chega na clínica de uma forma diferente. Antes era a ideia assim, o pai dizia, vou te levar no psicólogo, porque tu tá apresentando isso, isso e isso. E aí hoje não, hoje ele chega pro pai e diz assim, olha, eu quero ir no psicólogo. E aí os pais começam, Legal. como assim? Que você quer falar com uma pessoa estranha e não quer falar pra mim o que tá acontecendo? E aí muitas vezes aquela pessoa estranha, ela não tá julgando, ela tá legitimando, porque o que a gente faz muito com o adolescente? A gente coloca o adolescente numa posição muito complicada, por quê? Em alguns momentos a gente faz pra ele assim, tu não é criança pra agir dessa forma, Isso. para com isso. E aí ele quer fazer outras coisas e fala, você não é adulto pra fazer isso ainda. E eu sou o quê? Entende? E aí geralmente a gente não legitima. Que nada, fulano, a gente tá mudando pra uma cidade melhor, condição de vida melhor, e tu tá sofrendo por quê? Porque ele tá enfrentando um luto. Então a gente não legitima o que ele sente, e aí ele adoece. E aí tanto que os números de adolescentes com casos de depressão, ansiedade e chegando ao extremo do suicídio tem aumentado muito no nosso país. E aí hoje ele chega e faz. Eu quero ir no psicólogo. A gente tratou isso no Setembro Amarelo do ano passado, né? Justamente a adolescência. Isso, e aí ele chega e pede. Aí o pai às vezes chega pra mim assim meio revoltado.
E aí eles chegam também com aquela ideia assim, mas tu vai me contar o que o meu filho trouxe aqui, né? Aí eu digo, olha, não. Porque quem é o meu cliente a partir de agora é o seu filho ou sua filha. E eu preciso ter com ele um laço terapêutico, inclusive de sigilo. Esses pais querem entrar em tudo, né? Exatamente. Aí Inclusive, assim, é do código de ética É o do código profissional de da ética. saúde. exatamente. E aí assim, não quer ouvir em casa, mas às vezes quer que o profissional faça o que a gente chama no popular de fofoca. Isso. Não podemos, né? Não, a gente não pode fazer isso. E aí assim, E que bom que esses jovens hoje, né, se dá, ó, dizer assim, não, eu quero procurar uma psicóloga. Ele Então, já isso é se maravilhoso, reconhecem. porque Já é uma abertura muito nova, né, para esse lado da psicologia, que na época da gente, na geração da gente, não existia. e é engraçado que ele vai, ele pesquisa, ele entende, e quando ele chega lá, às vezes ele trata algumas questões assim, né, de estereótipos também. Ah, eu pensei que você ia pedir pra eu deitar. Tem um divã aqui. é o divã, né? Eu pensei que ia ser diferente, aqui parece uma casa. É porque E a gente assim tem vai. aquela ideia, né, Dani? Isso. De vão lá, deitadinha Eu tava aqui e tal. pensando, falou em divã, aí eu me lembrei de Amanda, da marca de Amanda, maravilhosa. Da massagem. Lá. Ai, Tem uma poltronazinha lá que Pensei a que gente ia bota os dizer que me pezinhos lembrei e de tal. Roberto Carlos. Não, me lembrei de Amanda. E aí eu fiquei associando se de repente essas duas viram realmente uma dupla. Uma fica falando enquanto a outra tá lá Massageando, no pé da né? gente. Gente, eu acho que é um portal. É o macho. E elevação, né? Menino, olha Minha gente, a gente vai chegar realmente agora ao finalzinho, É, aos acho que a finalmente. gente- Isso, mas só para dizer a vocês, né, só para não assustar a convidada, porque a gente sempre diz assim, não se preocupe, a gente já faz o convite ao vivo para que você não corra, né? Que a gente está aberta, né, a tratar de outros assuntos, caso você Isso. queira elaborar aqui com a gente, fala com a gente, vê se tem um tempinho na agenda e a gente fala mais um pouquinho, ou seja, estou dizendo para vocês, sem autorização dela, que ela vai voltar, que a bancada é dela. Em janeiro só tá né? começando, né? É, Tá aqui no final de janeiro, tem já- muita coisa. Esse é o nosso primeiro sábado de programação, né? E daí a gente tem uma vida toda, né, para manter o equilíbrio. Então a gente consegue aí administrar bem essa participação dela aqui. Daí a gente agora vai deixar ela dizer o contato dela, onde é que ela trabalha, onde é que vocês podem estar encontrando ela, caso queira E a ser pergunta é, atendido. onde é que a gente te acha? Amor, Mulher, tu tá onde? Oxe, mulher. Quem corre tá aqui em vários lugares. Eu queria só deixar um recadinho antes de passar esses contatos. A gente falou aqui, né, de uma forma bem ampla, mas só lembrando, a questão da saúde mental não necessariamente é só procurar um psicólogo. Procurar um psicólogo sim é importante, é ótimo, porque tem hora que a gente não consegue caminhar só. Mas eu queria deixar para vocês assim, uma reflexão de como é que está a alimentação de vocês, como é que está o sono de vocês, Uma as atividade, relações, exatamente, os seus hobbies. Então assim, tire um tempo para vocês, comecem a fazer, nem que seja uma mudança só na vida. Uma mudança diária já vai provocar um grande desenvolvimento na sua vida. E aí você vai vendo que é tão bom que você vai mudando outras áreas. Então isso é buscar o equilíbrio, né? Busquem o equilíbrio, o ano está só começando. Tá aí uma folha em branco para que a gente possa escrever, e desenhar, e pintar e colar Isso. várias coisas, conforme seja o desejo de cada um. A gente tem 351 dias pela frente. Então já tá são contando, 300 e né? muitas possibilidades de Isso. fazer coisas novas. Isso. Sempre buscando o possível, não o ideal. Usando a sua régua, não a régua do amiguinho. Então vamos embora se cuidar. Exatamente. Essa Muito bem. parte que ela falou é muito importante. A gente usar a própria régua, não usar a do vizinho. E aí, aproveitando a fala do nosso querido Pedro aí, que falou de coisas boas, coisas ruins, tá aqui a tristeza, tá aqui a ansiedade, tá aqui a raiva, tá aqui meu vizinho que não fala direito comigo, tá aqui algum problema de imposto que eu tenho que pagar, de governo que eu tenho que resolver. O exige da vida, agora de Existe, janeiro, começo né? de ano, meu Deus, matrícula É a parte que a gente começa a escolar, chorar. material. Aí tem tanta coisa ruim aqui, mas aqui do lado tem a tua família que te ama, tem os teus amigos, tem o Oxe Mulher pra gente assistir, tem Solange Lima no show da manhã, Tem passando Paulinha Almeida, mensagem. tem Paulinha Almeida De no noite, rock, né, à dançando noite, né? música boa, retrô de noite, aqui de segunda a sexta. Tem tanta coisa boa. Se você parar, na verdade eu acho que é muito questão de foco, né? Isso. Mudar a rota. Em vez de a gente Isso. olhar para o que falta, começa a olhar para o que tem. Exatamente, Dani. Era aí onde eu ia chegar. A gente tem um hábito de focar muito no que a gente tem de ruim, no que tá pesando, no que tá doendo. Não vai deixar de doer, vai estar ali, você vai ter que resolver. Mas o Exato. ponto de equilíbrio precisa ser encontrado. E é isso que o Janeiro Branco proporciona a gente. Equilibre-se esse ano. Isso!
Agora, mulher, onde é que a gente te acha? Então, tô lá no Instagram, né, no @psique, para no C, Psique Daniela Ribeiro, Tudo juntinho. tudo juntinho, né? Pelo telefone 98140 01. Ai, meu Deus, deu um branco agora. 8140 0105, tá? Eu atendo bem ali no centro do Cabo, na rua Dr. Washington Luiz. Né? Para quem conheceu o Salão de Marli, Isso, eu trabalho, na galeria. né, na galeria ali, no Empresarial João Mariano. Tô ali de segunda a sexta. Agora, lembrando que eu não tô ali no formato de plantão. Eu atendo só realmente por agendamento. Então, entre em contato. Se tiver alguma dúvida, pode chamar no Instagram, no WhatsApp, a gente conversa, Todas tira as dúvida. idades, Dani, todas as idades. Eu atendo só adolescente, adultos, idosos e casais. Criança, Criança não. não atendo. Mas aí eu tenho também sempre parceria. Então, se quiser entrar em contato pedindo, eu vou indicar alguém que te atenda a sua demanda. Se eu também não conseguir atender, não tiver horário, a gente vai indicando. Porque nós temos uma rede muito grande, muito boa de profissionais aqui no Cabo. Perfeito. Isso é verdade. Perfeito. Você também faz atendimento online? Sim, atendo presencialmente e atendo no formato online. E aí, já falando sobre a questão do convite, eu trabalho também com consultoria nessa parte organizacional. Então, se quiserem chamar para a gente falar um pouquinho sobre currículo, sobre entrevista, sobre mercado de boa, trabalho, maravilha. vamos Começando embora o ajudar o ano. pessoal aí a Muito bem. começar o ano de forma diferente. Tá, Gostei. e só para finalizar, né, falar um pouquinho do Sororizar. Isso, não vamos deixar passar. Não vamos deixar passar, né? Porque é um grupo de mulheres que a É. gente precisa dar visibilidade a esse grupo aí maravilhoso, formado aí, eu acho que por cerca de umas 7 meninas, mais ou menos, que vai estar fazendo um showzaço ali na Baía da Preguiça, onde o valor custa R$35. Olha, Tá? que delícia. Numa tardezinha maravilhosa, vendo o mar, e todo o dinheiro arrecadado, Paulinha, vai ser direcionado para as meninas do Sororizar. Que Que bacana. precisa estar aí, ó, Isso. se envolvendo, né? Porque é um trabalho que demanda instrumentos, né? E os Sim. instrumentos são caros. Então, se vocês puderem estar participando, Daniela eu acredito que vai estar lá. Vou estar Fala aí lá, um pouquinho. né? O Brilhantemente está organizando esse evento maravilhoso. Então, imagina, gente, pôr do sol, Isso. praia, música boa e um bate-papo sobre saúde mental, qualidade de vida e equilíbrio, É um ponto de equilíbrio. né? Então, assim, eu acho que pra gente começar o ano equilibrado, nada melhor que isso, né? Eu Dia acho. 21, o sábado, finalzinho da tarde, vendo aquele pôr do sol. Acho que é às 15 horas, né? Eu acho que é isso. É, se eu não me engano, 15 ou é 15h30, algo desse tipo. E aí vai recorrer com o pôr do sol. Não, É. eu achei perfeito, sabe por Minha quê? gente. Só o fato da Baía da Preguiça ali, né? Aquela água batendo, fazendo aquele chuá Ai, ali, não. entendeu? Ao som, né? É. As meninas, não tem como você não parar um pouquinho e relaxar. Então, Vai já ser um presente aproveita para aí. começar uma nova fase. Exatamente. Vamos embora, Que é organizar. o que geralmente a gente não faz, né? A gente vive correndo em função desse danado do relógio, das obrigações. E não dá Então, uma parada. então é um convite a você parar e dizer assim, não, agora eu vou me dar de presente esse mimo, que a gente precisa se mimar. De parar um pouquinho, estar cheio de pessoas bacanas, fazer uma troca legal, fazer aquele network ali legal, conversar, né, entender outras realidades, escutar uma música bacana das meninas lá de Sororizar e ver a praia e o pôr do sol. Que Gente, delícia. extremamente terapêutico. Eu acho que eu só assisti a um show assim, eu acho que talvez alguém conheça, o Bolero de Ravel. É lindo. Na Lá Praia do na Praia do Jacaré. Jacaré. Sim, maravilhoso. Maravilhoso, né? Então, isso vai me reportar também, né? Que a gente tem cada praia linda. Uhum. O horário é Nossa, a partir das maravilhoso. 15h30, viu, gente? O É. horário é a partir das 15h30. A gente, na verdade, a gente pode até fazer um postzinho depois, Isso. né? Replicando aí a informação das meninas para quem acompanha Elaine hoje. ficou de mandar alguma informação pra mim. Eu acho que é tenho, do já Carmen. mandaram pra mim. É o Carmen. Pronto, ela pessoal, tá aqui já que ela falando. se antecipou, aí tu manda aqui, que depois a gente Beleza. faz o post, reposta. Então, a gente só Vamos volta chegando sábado, ao né, fim. gente? Ah, deu pra matar a saudade um pouquinho só, viu? A gente vai voltando no próximo sábado com o tema que está sendo preparado com muito carinho para vocês, com outro convidado especial. Isso, Portas nessa abertas ideia. aqui para Dani, por favor, Ai, sinta-se muito sempre em obrigada.
casa. A casa é sua, viu? Isso. Como a Nádia disse ao vivo, a gente faz a intimação no Facebook, assim. Exatamente. E a gente espera vocês que estão acompanhando a gente aí nas nossas lives ou aqui pela Rádio Calheta FM. Isso. Que contem com a gente no próximo sábado de novo, de volta. Exatamente. Agradecer aqui o no pessoal programa. que participou pelo Instagram, Facebook, também aqui pelo WhatsApp, gente, e também pelas ondas do rádio, né? Sim, Obrigada. claro, um Cheiro no beijo. coração de cada um. Oxe, mulher, volta sábado que vem. Bom fim de semana. Gente,